Votação única e secreta do projeto de decreto legislativo. Não, é o segundo, é esse aqui. O requerimento fica... Altera a Lei número 5.806, de 3 de dezembro de 2013, que institui o Serviço de Regulação de Jacareí e dá outras providências, alterada pela Lei número 5.998, de 3 de dezembro de 2015, autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Senhora Presidente, só pela ordem, não há necessidade de inversão, porque, pela ordem, o projeto seria o último. O regimento fala que a homenagem ele pode ser o último. Só para esclarecer, porque não há problema nenhum, não vai alterar a vida de ninguém. Só para respeitar o que está aqui, mas atentos aí, o Moacir já nos informou. Obrigado. Bom dia novamente aos demais vereadores e vereadoras e aqueles que nos assistem. Esse é um projeto que foi enviado pelo prefeito e diz respeito ao serviço de agência de regulação do serviço de saneamento básico. E, na verdade, o que se visa com esse projeto é alterar o artigo 34 da Lei de Criação. E essa Lei de Criação, em sua redação original, ela estabelecia uma taxa para todos os prestadores de serviço público na área de saneamento. Essa taxa variava de 1% a 5%, seja para os prestadores de serviços de caráter privado ou de caráter público. No caso aqui, nós temos dois, né, de caráter público o SAI, que presta serviço de saneamento, e de privado, caráter privado, a ambiental, que também presta serviço para a nossa cidade. Eu vejo aqui que esse projeto me causou dúvidas. Por quê? Porque, na verdade, reduzindo essa taxa de 2% para 1%, nós poderíamos diminuir a receita da ambiental que presta esse trabalho. E aí, eu não vejo que esse é o melhor momento para a gente diminuir receitas, porque, como todos sabem, o nosso município está inserido dentro de um país que enfrenta uma grave crise econômica financeira. E se a gente reduz essa taxa, nós estaríamos deixando de colocar receita no serviço de regulação do saneamento básico, que é uma agência extremamente importante, que é determinada por lei federal a sua criação, para que ela acompanhe a execução do saneamento básico no nosso município. E aí, como surgiu essa dúvida, eu apresentei uma emenda. Por quê? Porque o SAI, ele precisa ter essa diminuição, porque pode investir em obras. Agora, essa redução para ambiental, para mim, de nada justifica. E eu estou fazendo essa emenda com base naqueles que cuidam do serviço de regulação do nosso município. Eu tenho para mim que talvez votar esse projeto hoje, peço a atenção dos novos vereadores, talvez uma semana a mais, para que a gente pudesse discutir a base aliada aqui com o prefeito e também com o serviço de regulação, mas para que a gente não perdesse essa oportunidade de não reduzir nenhuma receita dessa empresa, não reduzir receita para o serviço de regulação sobre a empresa de caráter privado. Por isso eu peço aqui aos novos vereadores que a gente adiasse esse projeto por mais uma semana e pudesse aí sim esclarecer todos os pontos para que a gente pudesse votar de forma consciente, votar de forma tranquila. Eu creio que os demais vereadores também, alguns aqui já têm posição firmada, mas para mim surgiu essa dúvida. Então eu pediria, né, inclusive para eu pensar melhor sobre esse projeto, uma semana de adiamento, porque não é um projeto simples, é um projeto que cuida das finanças do nosso município. E nós temos uma grande responsabilidade aqui nessa casa de votar o projeto que seja melhor aos interesses da nossa sociedade e não de empresa prestadora de serviço. É o que eu tenho... Vereador Flávio, pois não. Só para reforçar, eu fiquei numa dúvida muito grande. Esse projeto chegou aqui no dia 29, então realmente houve um tempo muito pequeno. Ele só foi recebeu o parecer ontem.
nós estamos com um problema aí com impressão de projetos, então está tudo online. Então, acabou que a gente acabou falhando nisso. Só que eu também iria fazer esse pedido quando eu vi que a data, o prazo máximo seria dia 12. Mas aí, conversando com o vereador Rodrigo, que é da base aqui, ele também compreende que esse é um projeto importante que precisa ser melhor discutido. E eu não consegui entender por que a urgência. Acho que para uma semana está ótimo. Acho que é tempo suficiente para a gente analisar, discutir, né, inclusive com os órgãos aí, a própria agência, para a gente entender um pouco melhor, para também não estar, como se diz, assinando um cheque em branco aí e colabora. Também entendo que as suas palavras aí foram perfeitas. Na verdade, assim, eu tenho bastante humildade em reconhecer, esse é meu primeiro mandato. A gente não conhece todos os temas da cidade. Essa é uma verdade. E esse projeto, vereador Abner, ontem eu participava aqui da CPI, da Fundação Prolar, tenho acompanhado todos os depoimentos, e teve ontem a Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu não pude estar presente, e esse projeto veio à votação. E aí, quando eu cheguei em casa à noite com os projetos que iam vir à votação, eu comecei a pesquisar, né? E me surgiram essas dúvidas. Eu não tenho problema nenhum de admitir que nós precisamos ser humildes o suficiente de que a gente não conhece todos os temas da cidade. E eu me sentiria muito mais confortável em ter esses 7 dias para que eu pudesse me aprofundar melhor e vir aqui e dar um voto ainda mais consciente, tá bom? É esse pedido que eu faço para os demais 9 vereadores e vereadoras que compõem. Eu acabei de receber uma planilha de repasse aqui, do Nelson, que é o responsável. Antes da gente adiar esse projeto, eu pediria que antes a gente suspendesse essa sessão, fazer um pedido por 5 minutos para a gente pudesse analisar essa planilha e já chegar aqui, já conseguir enxergar os números para estar votando com responsabilidade aqui esse projeto, que eu concordo com o Luiz Flávio, que é muito importante para a cidade. Então, vamos uma suspensão de 10 minutos, eu acho que a gente já chega num... Então, tem 2 votações para os novos vereadores. Senhor presidente, eu aqui não faço trabalho para atravancar o desenvolvimento da nossa cidade. Eu penso que, se o Rodrigo propõe essa solução, o que eu quero aqui é a gente definir a melhor votação. Eu retiro o pedido de adiamento por hora, para que a gente, depois dessa conversa, resolva ou não colocar novamente esse pedido de adiamento, tá bom? Mas eu firmo aqui, também apoio esse pedido do Rodrigo, para que a gente possa se reunir na sala e discutir melhor esse projeto. Vereador, pode me dar um minuto? Claro, vereador Paulinho. Eu também fico muito preocupado, né, quando se fala aqui em relação à receita ambiental e ENOB. Eu queria dizer aqui, eu que do movimento sindical há muitos anos, acompanho a vida da ENOB, Mosca Ambiental há muitos anos, e eu acho que é importante a gente refletir mesmo realmente em relação a isso, que há 10, 15 anos atrás, né, a Ambiental, que hoje é Ambiental, que foi Mosca e tudo mais, ela fazia o serviço de catar os lixos na cidade aqui com 7 caminhões. Se não me engano, de lá para cá a cidade cresceu muito. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso. Por isso também eu quero me aprofundar ainda mais em relação a isso, para mim saber realmente, de fato, o motivo disso. Porque assim a minha intenção é a gente não atravancar, mas a gente votar com clareza, porque é um projeto que talvez chegue à nossa mesa, a gente fala, olha, mais um projeto, e não é. Esse eu acho que tem um ponto central aí. Não que eu queira aqui defender maior carga tributária, né? Eu penso que, se é para os pequenos, nós precisamos mesmo incentivar, diminuir carga tributária, promover o desenvolvimento. Mas a Ambiental se trata de um dos maiores grupos econômicos que faz serviço de coleta de lixo urbano no nosso país. Um dos maiores grupos. E aí eu penso que a gente precisa definir melhor qual que é o objetivo do governo e também sobre essa diminuição, tá bom? Aqui eu retiro o pedido de adiamento. Se a gente pudesse reunir uma sala e conversar, eu acho que seria importante para todos nós vereadores. Então, vamos colocar em votação a suspensão da sessão por 10 minutos para a gente apreciar essa planilha encaminhada pelo SAI, para a gente poder votar com clareza e transparência esse projeto. Os que forem contrários a esse pedido, que se manifeste levantando o braço. Então, o pedido aprovado, então a sessão será suspensa por 10 minutos para a gente apreciar essa planilha para poder depois retomar a discussão do projeto.
Boa tarde. Então, nós vamos retomar a 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. E, na discussão entre os nobres vereadores, nós, então, vamos colocar em votação. Primeiro, eu gostaria de solicitar ao primeiro secretário que faça a verificação da presença dos nobres pares. Senhorita Presidente, estão presentes o vereador Abner de Madureira, doutora Márcia, Fernando da Ótica Original, Aderbal Sodré, doutor Rodrigo Salomão, Juarez Araújo, Paulinho do Esporte, Luiz Flávio, Arildo Batista, Valmir do Parque Minha Lua, Paulinho dos Condutores e a vereadora Sônia Patas da Amizade. Na discussão do projeto de lei do Executivo número 31, de 28/8/2017, que altera a Lei 5.806, de 3 de dezembro de 2013, o autor do prefeito municipal Isaías José de Santana. Então, vou colocar em votação a solicitação dos nobres pares do adiamento por uma sessão. Então, esse projeto será votado na próxima sessão. Os que forem contrários a esse adiamento, que se manifestem levantando o braço. Então, aprovado o adiamento para a próxima sessão. Próximo projeto.